Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula de estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 3, módulo 3. Ensinos por parábolas. Roteiro 6. A festa das bodas. Neste roteiro, nós vamos estudar a parábola das bodas e por ela vamos compreender que tudo que temos aqui na Terra é uma concessão divina. Nós somos usufrutuários de tudo que Deus nos concede, mas a propriedade é de Deus e tudo dele provém para nosso proveito e para que possamos evoluir. Tópico 1. Texto evangélico. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 1 ao 14. Sob a forma de alegorias, esta parábola transmite lições que nos ajudam a compreender a vida atual. É evidente que o reino dos céus representa um estado de plenitude espiritual, o ápice do processo evolutivo. O rei é Deus, o Pai Celestial, Criador dos seres e de todas as coisas do universo. O Filho, para o qual as bodas foi preparada, é Jesus. Os servos são os seus enviados, espíritos guardiões da humanidade. As iguarias, bois e cevados simbolizam as lições do Evangelho. A narrativa revela duas ordens de ideias. Primeira é que o estado de plenitude espiritual, o reino dos céus, é convite destinado a todos os seres humanos indistintamente. A segunda diz respeito à forma como atingir a perfeição espiritual, por meio de uma festa de casamento ou união com Jesus, guia e modelo da humanidade terrestre. Nesta festa, os discípulos do Mestre encontrarão uma farta provisão de bens para suprir todas as suas necessidades de fome e sede espirituais. Nesta parábola, percebemos que Jesus insere uma grande quantidade de personagens e cada um tem uma representação, um simbolismo. O rei é Deus. O filho é Jesus. O boi, né, os cevados, são, na verdade, o Evangelho. As pessoas são aqueles que Deus convida para estar junto com Jesus, para realizar essas núpcias, esse casamento, essa união com Jesus. Os servos, aqueles que vão convidar e que são trucidados, são os profetas, são aqueles que anunciaram a chegada de Jesus e foram perseguidos, foram trucidados e caluniados
por estar ali divulgando a chegada do Mestre. E percebemos também que Deus convida a todos, mas somente aqueles que se preparam para estar com Jesus é que podem verdadeiramente desfrutar da ceia, desfrutar ali daquele momento de união, de integração com Jesus. Tópico 2, interpretação do texto evangélico. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 ao 3. O processo de evolução espiritual começa efetivamente a partir de certo nível de entendimento e de experiências vivenciadas pelo Espírito. Somente a partir desse patamar pode o homem abrir-se para as verdades transcendentais. Dessa forma, os primeiros convidados foram os hebreus. Entretanto, o chamamento não foi atendido pela maioria dos judeus, a despeito da base religiosa que possuíam. Vemos a situação se repetir nos dias atuais. Existem milhares de pessoas que receberam educação moral proveniente de diferentes interpretações religiosas. Entretanto, não aceitam o convite de se melhorarem. Preferem atender às sensações imediatistas e transitórias da vida material. Numa clara manifestação de egoísmo tiranizante, vivem como sonâmbulos que, indiferentes aos benefícios espirituais recebidos na existência, não avaliam o preço que terão de pagar por este descaso. Os primeiros convidados podem representar também os doutos, os ricos, os sábios, os aristocratas, os sacerdotes, porque ninguém melhor do que estes estavam em condições de participar das bodas. Podemos perceber que o processo de evolução espiritual, ele depende de quanto aquele indivíduo caminhou e se preparou e está pronto para determinado nível de compreensão espiritual. Na parábola que Jesus apresenta, o povo hebreu, os judeus, eram que estavam mais preparados porque eles já eram monoteístas, ou seja, eles cultuavam um único Deus. Só que houve um problema. Os hebreus, eles se perderam nos cultos exteriores, nas práticas exteriores, esquecendo-se de buscar a íntima relação com Deus. E é isso que a parábola quer mostrar, essa íntima relação, porque o rei convida então para as bodas todos aqueles que os seus servos encontrassem. Só que, ao invés de irem para estar com Deus, eles, os convidados, apegados a práticas exteriores, trucidam os servos, ou seja, eles matam aqueles que vieram anunciar o convite de Deus. Esse distanciamento é que Jesus está mostrando. E ele prossegue, então, fazendo mais convites e convidando mais pessoas. Essas primeiras pessoas convidadas também são aqueles que eram hipoteticamente ou aparentemente mais próximos de Deus, os sacerdotes, os ricos, os com grande conhecimento, os doutores, esses que poderiam estar ali com Deus, mas eram aqueles que estavam, na verdade, mais distantes. E é essa advertência que Jesus também vem trazer nesta parábola. Depois, enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e as bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 4 a 7. Com o ritualismo imposto pelas diferentes castas sacerdotais, a religião judaica revelou, à época de Jesus, grandes desvirtuamentos.
A lei de Deus, sintetizada nos 10 mandamentos, era letra morta, mantida no esquecimento. Foi quando o Pai enviou-lhe Jesus para lembrá-los dos compromissos morais e espirituais assumidos. O número de cristãos que seguem o Evangelho ainda é pouco. Em geral, são pessoas que ouvem, leem, falam, interpretam e pregam as verdades imortais, mas poucos se esforçam para vivenciá-las. Não se revelam preocupadas com a salvação da própria alma. Estão sempre adiando, indefinidamente, o momento da transformação espiritual. No próximo ano, no futuro, na reencarnação seguinte. A negligência e a indiferença pelas coisas espirituais simbolizam o ultraje e a morte dos servos ilustrados na parábola. O versículo 7: E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade, faz referência à manifestação da lei de causa e efeito. No caso dos judeus, a história relata os sofrimentos que passaram ao longo dos tempos, a começar com o ocorrido no ano 70 depois de Cristo. Foram trucidados pelos romanos e sua capital, Jerusalém, foi quase totalmente destruída, como relata, com detalhes, Flávio Joséfo, o historiador da Antiguidade, em seu livro História dos Judeus. Neste trecho da parábola, nós nos deparamos então com a situação dolorosa daqueles servos que não atenderam ao chamado, e mais, daqueles outros que trucidaram os servos que foram ali trazer o convite. Nós vemos então duas questões aí importantes. Aqueles que foram indiferentes simbolizam as pessoas que se afastam, que nem se aproximam de Deus, preocupados ali apenas com suas vontades, apenas pensando em si, são os egoístas e os orgulhosos. E, por outro lado, aqueles que trucidaram os servos e que depois o rei manda o exército, tem ali também a consequência da causa e efeito. Foi o que os hebreus experimentaram após simplesmente crucificaram Jesus. Poucos anos depois, décadas depois, foram ali expulsos de sua terra, tiveram destruídos os templos e experimentaram ali o martírio e o sofrimento. Sofrimento esse que até hoje o povo hebreu, depois da diáspora e de tantas outras diásporas que experimentou, ainda sofre em razão não de uma vingança de Deus, não se trata disso, mas em razão de seu apego do povo às questões levadas aos cultos exteriores, sem as transformações interiores que são necessárias. A mudança interior é do que Jesus ele pregou. E é isso que ele também quer mostrar nessa parábola. As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 8 a 14. Nestes versículos, Jesus informa que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos, idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos no festim, em lugar dos primeiros convidados. Sabemos que este trabalho foi realizado após a crucificação pelos apóstolos e alguns discípulos do Cristo, em especial o desenvolvido por Paulo de Tarso junto aos povos gentílicos.
Entretanto, para participar da festa é preciso estar vestido adequadamente com o traje nupcial, isto é, faz-se necessário que a pessoa traga puro coração, livre de más intenções, ainda que não possua base religiosa ou moral significativas. A veste de núpcias simboliza o amor, a humildade, a boa vontade em encontrar a verdade para observá-la. Em síntese, é preciso que o espírito seja guiado pelos preceitos do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. No final da parábola, Jesus, então, diz que o rei manda convidar a todos que fossem encontrados. E na parábola ainda fala que foram convidados os maus e os bons, significando que não era mais um povo ligado ao rei que estava sendo convidado, e sim a qualquer um que fosse encontrado. E um ponto importante aí justamente é quando Jesus ele dissemina o seu evangelho, contando após a sua crucificação, com o auxílio dos apóstolos e de discípulos, que levaram a palavra não mais ali para o povo hebreu, e sim para os povos que não eram ligados ao judaísmo, aos pagãos, como assim eram chamados. E esses então foram convidados. E Jesus complementa. E eles foram estar com Deus, ou seja, eles atenderam ao chamado. Só que atenderam ao chamado, mas para estar ali nas bodas, não bastava estar presente, significando que compreender o Evangelho do Cristo não basta ali assimilar palavras, assimilar textos, e sim vivenciá-los. Isso que faz com que estejamos com a veste nupcial, ou seja, com o espírito puro, o espírito pronto para entrar em sintonia com Jesus e com Deus. Essa é a colocação que Jesus quer trazer. A necessidade não só de conhecer o Evangelho, mas de também nos prepararmos para vivenciar o Evangelho, estarmos espiritualmente adequadamente trajados. Dessa forma, os hipócritas, os que promovem e executam lutas fratricidas, desuniões e perturbações, os egoístas, os orgulhosos e vaidosos, os falsos profetas e falsos cristos, oportunistas e embusteiros, que enganam as pessoas sob a aparência de bondade e de religiosidade, os que se mantêm indiferentes ao sofrimento do próximo e que traficam com as coisas celestiais para obtenção de vantagens materiais, todos eles serão retirados da festa por não vestirem o traje nupcial. Tais criaturas serão, portanto, conduzidos a reencarnações dolorosas, representadas no texto como trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. A parte final, então, da parábola, onde diz que aquele que não estava devidamente trajado foi amarrado e levado para as trevas exteriores, significa que aqueles espíritos que não conseguiram compreender o Evangelho, vivenciá-lo e avançar espiritualmente, precisarão ainda de outras jornadas reencarnatórias. É a lei de causa e efeito também concretizada daqueles que tiveram a possibilidade de conhecer o Evangelho, mas não foram transformados por esse Evangelho, significando que um dia eles estarão prontos, mas que antes disso, antes de estarem ali, precisam eles verdadeiramente terem condições de permanecer naquele ambiente, naquela esfera vibracional, naquele mundo superior. Para nós chegarmos, então, aos mundos superiores, precisaremos, então, aprender o Evangelho, vivenciá-lo e nos transformar com esse Evangelho. Esse, então, era o que tínhamos para trazer a respeito da parábola das bodas. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários a sua pergunta. E eu peço que você curta, comente e compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso ao nosso estudo da doutrina espírita. Muito obrigado por sua atenção e companhia. Fique com Deus, muita paz e muita luz.